Boa noite, irmãos com Jesus, a todos presentes e aos que estão ausentes através da conexão também. Vamos colocar de pé e ler São Mateus 23, o verso 37 de São Mateus 23. São Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Amém. Precioso Pai Celestial, estamos diante da sua augusta presença, Senhor, como pecadores arrependidos em busca de perdão, Senhor. E sabemos que aqui nós podemos encontrar isto, porque nós aproximamos do Senhor, crendo que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que te buscam, Pai. E é com esse propósito que nós viemos aqui nesta noite, Senhor, de sermos ajudados, ser abençoados. E cremos que o Senhor fará isto, Pai. E se for do seu agrado, Senhor, também aos que estão doentes, o Senhor possa curar, libertar os oprimidos, Senhor. Porque no mundo que nós estamos vivendo, na condição que se encontra, Pai, é bem provável que existem muitas pessoas, Pai, perturbadas, doentes, ó Deus, oprimidas. Mas nós temos o privilégio de ter o Senhor como Deus, temos essa válvula de escape, ó Pai. Nós podemos olhar para o céu e saber que o nosso socorro vem do Senhor, Pai. O Senhor que fez o céu e a terra, Pai. E nós pedimos perdão dos pecados agora, Senhor. Tu possa nos ajudar e que através da sua palavra nós possamos ser ajudados e curados. É a nossa oração, Senhor. Também a favor de todos aqueles que estão assistindo ou ouvindo. Pai, que as bênçãos daqui possam ser extensivas, Senhor. E que a sua graça possa atingir nossas almas e corações, a fim de sermos ajudados, Senhor. No nome de Jesus Cristo, o grande Deus. Amém. Nós tivemos uns dias ausentes. Nós estivemos ali em Mato Grosso. Tivemos também uns cultos muito abençoados ali. O pastor João Mendes sentiu no coração de fazer um culto com os casais. E nós ficamos o dia inteiro no sábado e também na escola dominical tratando desse assunto. Fomos muito abençoados. Deus possa nos abençoar. Lendo essa escritura, irmãos, a gente entende que Deus, o plano de Deus é ajudar o seu povo. Ele nunca quis prejudicar o seu povo. Ele sempre quis ajudá-lo. Jesus, olhando para Jerusalém,
vendo a condição, a loucura que eles estavam fazendo ali, porque ele bem sabia, disse Mombrana, o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ia entrar ali sobre um jumento, um jumento, e sairia sob uma cruz, levando para ser crucificado nela. Então ele faz essa exclamação, dizendo: quantas vezes quis eu te ajudar? Como a galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas, e vocês não aceitam, não quer. Então, por rejeitar, por não aceitar o favor de Deus, as pessoas sofrem e sofrerão consequências. Porque todo castigo, toda punição que veio, não foi pelo simples prazer, disse o irmão Brana, que Deus não tem prazer de punir o povo, mas o próprio povo escolhe isso e a consequência inevitavelmente vem. Deus, quando no Jardim do Éden, ele fez a sua criação, tudo que ele criou, ele olhava e dizia que aquilo era bom. Olhava as montanhas, olhava as planícies, olhava os peixes, as aves, e disse: isso é bom, isso é muito bom. Mas Deus não precisava daquilo para sentir-se bem. Ele viu que tudo aquilo era bom para um homem que viria, porque a criação principal dele não era peixe, não era ave, mas era um homem. Então ele viu que tudo aquilo era bom para a sua criação, para a sua obra-prima que viria, que era um homem. Então ele fez um homem e eles estavam ali naquele paraíso. Eu costumo sempre dizer que ali não tinha nenhum pernilongo para mordê-los, nada. O pastor Joaquim disse: nenhuma coceirinha eles tinham para poder incomodá-los, porque tudo que Deus tinha feito realmente foi bom. Não tinha nada ali, absolutamente nada que podia incomodá-lo. Mas, por causa do pecado, o diabo não ficou satisfeito com aquilo. E ele, então, interveio na criação. E a situação está do jeito que nós estamos vendo. Tantas coisas ruins. E ele conseguiu inverter o quadro ali. Aquilo que era bom passou a ser ruim. Porque o ruim, que era Satanás, entrou no meio e atrapalhou tudo. Então as coisas hoje são tudo boas. A televisão é boa, a internet é boa, os celulares, os meios tecnológicos são tudo bons, mas se torna ruim quando o diabo entra nisso, né? Quando ele põe as suas mãos sujas nisso e fica aí de bom passa a ser ruim, passa a ser prejudicial. E ele conseguiu fazer com que Adão e Eva se afastassem de Deus, porque tudo que ele quer, na verdade, hoje é fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Ele não quer que as pessoas congregam, que as pessoas louvam a Deus. A maior vitória do diabo é ver uma pessoa blasfemando contra Deus, né? Indo contra Deus, contrariando a vontade de Deus. Isso é tudo para ele. Porque uma vez fazendo isto, ele sabe que
que aquela pessoa está do lado dele. Então ele fez com que Adão e Eva perdessem o companheirismo com Deus. E aí nós vamos ver o irmão Brana dizer aqui na mensagem Poderoso Conquistador que ele implantou o seu reino ali. Aquilo ali deixou de ser então o paraíso e passou, nós diríamos hoje, o inferno, por causa da presença do diabo ali, fazendo com que eles se pecassem. Então, uma vez afastado do companheirismo, o homem agora estava perdido. Deus não fez ninguém para se perder. Deus fez para manter o companheirismo. Ninguém casa com uma mulher para viver longe dela, ou um homem, eles querem viverem junto. E Deus criou um homem para viver junto com ele. E o diabo veio e causou esta separação. Desde então, Deus começou a trabalhar para poder trazer o homem de volta ao companheirismo. Trazer de volta ao companheirismo. E o prazer dele é que todo esteja na sua dependência. Isso é tão natural que nenhum homem se sente feliz como uma mulher que diz que não depende dele. Eu não preciso de você. A pior coisa que um marido pode ouvir de uma mulher é isso: eu não preciso de você. E vice-versa. E Deus também, às vezes, ouve muito isso ser dito, não através, muitas vezes, de palavras, mas de atitude, dizendo: eu não preciso de você, Deus. E no decorrer da história humana, nós vemos que o homem sempre está tentando resolver o seu próprio problema sem depender de Deus. O profeta diz que Nimrod, por exemplo, ele falou: vou construir uma torre aqui. Quando a coisa estiver ruim aqui, eu subo para lá. E quando melhorar, eu desço para cá. A intenção dele era essa. As coisas ficam difíceis, vamos orar, vamos buscar Deus. As coisas ficam fáceis e nós, a tendência é afastar um pouco de Deus. Então a intenção dele era essa. Mas Deus disse: não é assim que resolve as coisas. E Deus destruiu, acabou com a Torre de Babel. Mas a tendência dele é essa. Quando Adão e Eva pecaram, já disse talvez aqui, Eva, quando viu que ela tinha feito aquilo lá, ela arrependeu amargamente, porque tudo dependia do comportamento deles. E tudo sofreu uma transformação por causa do comportamento deles também. Eles erraram e causou aquela desmembrando, que foi como um lençol negro descendo sobre o Éden. Aí aconteceu a maior desgraça. Tudo por causa de uma atitude deles. Mas Deus, aí ela amargamente arrependida, chorando, Adão, sendo o marido dela, tinha que se colocar ao lado dela ali. Talvez ele abraçou e disse: olha, querida, eu vou dar um jeitinho. Pode deixar que eu vou dar um jeito. Aí pegou algumas folhas de figueiras, fizeram aventais, tentando reverter a situação. Porque ele sempre quer fazer da maneira dele. Mas a providência tem que ser divina, tem que ser Deus, porque o homem não consegue achar seu caminho de volta mais. Uma vez perdido, nós estávamos vendo aqui a mensagem, o guia, o Mombrana teve essa experiência. E ele eu sendo um mateiro, sendo um guarda florestal, eu achava que eu não me perdia.
mas eu me perdi na mata. E se não fosse o Deus ali, né? Eu estava ouvindo aqui, eu achei muito interessante na mensagem do guia. Deus falando com ele, disse, olha, o caminho, ele disse, eu sou o seu refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E ele disse, então, eu agora vou achar o meu caminho de volta. Mesmo ouvindo a voz de Deus, e quando ele estava indo na direção, Deus pôs a mão no ombro dele e virou ele para cá, aí mostrou aquele fio para ele lá. Na última hora ainda, tentando achar o caminho de volta por conta própria. E essa é a tendência do homem. E Adão tinha que... Se Deus falasse para ele, olha Adão, realmente foi a mulher que te fez pecar, eu vou destruí-la, e você volta aqui, eu vou te dar uma nova chance para você. Adão não aceitaria aquilo. Ele falou, não, se tiver que matá-la, me mate junto com ela, porque eu a amo tanto que estou disposto a morrer, apontando, logicamente, para Jesus. Ele, se tiver que matá-la, me mate também. Mas só que foi só ele que morreu, Jesus, e pela graça, a morte dele trouxe vida para nós. Então, a partir de então, aí Deus entrou em cena e disse, não, se você quer voltar, é uma boa coisa, se você quer se redimir, é uma boa coisa. Porque coisa triste é quando o homem não reconhece o seu erro e nunca pensa em voltar. E eles viram que tinha errado e tentou se redimir por conta própria. Mas Deus disse, olha, a única maneira de você chegar a mim tem que ser pela minha própria maneira. O profeta pregou o caminho provido por Deus. Tem que ser no caminho provido por mim. Você vai voltar, mas tem que ser do meu jeito agora. O seu jeito não funciona. E nós temos visto aí a situação que está o cristianismo, entre aspas, por causa que cada um quer voltar para Deus nas suas próprias ideias, dogmas e denominações. E Deus não aceita, não tem como voltar para Deus por esse caminho. Tem que ser no caminho provido por Deus. Então, desde aí, Deus começou a trabalhar através dos profetas, através dos mensageiros. E, por fim, ele veio, ele mesmo, através de Jesus Cristo, para poder colocar o homem naquela condição que estava lá atrás, naquele companheirismo genuíno e verdadeiro com Deus. Todo o trabalho, todo o esforço que Deus fez foi só para isso. Porque ele não podia perder a sua criação. E não perde. Ele chega até a dizer, olha, se todo mundo for para o inferno, uma alma só for salva, Deus é vencedor. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Deus dá tanto valor nessa alma, às vezes nós mesmos não damos. Deus dá tanto valor em mim, e eu mesmo não dou valor naquilo que está em mim, que é a minha alma. Então ele veio, né, e nessa parte que nós lemos aqui, ele olha por Jerusalém e faz essa exclamação, esse lamento. Eu queria tanto ajudar você, porque Deus, irmão, Deus não criou as pessoas para viver do modo que elas estão vivendo. É só nós olhar ao redor. Não precisa nem ligar a televisão, nem ver jornais para saber o que está acontecendo. Está bem próximo de nós. Basta nós sairmos na rua, a gente vê a situação que está o mundo, e Deus não criou o mundo para viver desse tipo. Deus quer ser adorado e Deus quer ter companheirismo. Então ele viu aquelas pessoas naquela condição e faz esse lamento. Então ele entra ali, sabendo o que ia acontecer com ele, o tanto de cuspes cairia na sua face, o que fariam com ele, as chicotadas, ele sabendo de tudo isso. Todavia, ele até chegou a pedir ao Pai, se fosse possível,
ele afastar dele esse cálice. Mas como exemplo de sujeição, ele diz: Senhor, não faça a minha, mas faça a sua vontade. E a vontade de Deus não era que ele morresse. A vontade de Deus era que nós nos salvássemos. E a única maneira de nos salvar é através da morte dele. Porque existe problema que só se resolve com morte. Principalmente nesse caso, para nós sermos salvos, ele tinha que morrer. Quem estava condenado era nós, quem errou era nós, quem estava condenado era Eva, quem errou foi ela. Mas então ele disse: eu não vou abandoná-la agora. Se tem alguém que deva morrer, seja eu. E Deus não poupou seu próprio filho e o matou, para que nós pudéssemos estarmos livres hoje. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ali só, mas se cai na terra, morre, então dá muito fruto. E nós cremos que nós somos fruto do Calvário. E ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então ele morreu e foi sepultado, né? E ele ressuscitou dos mortos. O profeta, nós chegamos aqui junto com o profeta no parágrafo 108 da mensagem Poderoso Conquistador. Ele ressuscitou dos mortos. O mais alto do céu se tornou o mais baixo da terra. Ele passou através de uma cidade, Jericó, a cidade mais baixa do mundo, e o homem mais baixo daquela cidade teve que olhar para baixo para vê-lo, de tão pequeno ele se fez. Quão baixo ele se tornou? Você já pensou nisto? Ele se tornou em mim, para que através da graça eu me tornasse ele. Ele se fez pecado, não conhecendo o pecado, para que eu, através do pecado, pudesse ser justo diante de Deus. Foi isso que ele fez por ti, foi isso que ele fez por você, amigo pecador, nesta hora. Como você poderia rejeitá-lo? Agora observe, aquilo foi, sua obra terrestre foi consumada na ressurreição. Ele provou o que ele disse. Agora, ele tem outra obra para fazer, que o mundo pouco conhece, correto? Então, irmãos, a gente entende que se ele morresse, fosse sepultado e ressurgisse e ficasse ali com o povo, isso não ia adiantar nada. O que ia adiantar ele lá? Ele morreu e ele ressuscitou. E ficasse naquilo ali, e pregando, e anunciando, e fazendo muitas coisas. Porque tudo que ele queria, como nós já dissemos, não era apenas estar conosco. Eu estava pregando para os irmãos lá em Maria da Fé e veio essa fenda, né? O diabo, quando viu que Jesus estava no meio do povo, ele disse: eu tenho que tirar esse homem do meio deles. Porque aonde ele chega, milagres são realizados, é cego que vê, é surdo que ouve, é mudo que falam, é paralítico que anda. Eu tenho que tirar esse homem do meio deles. Então vamos matá-lo, vamos apagar a sua imagem no meio desse povo. Então o diabo pegou Jesus e dilacerou na cruz, tentando tirar Jesus do nosso meio. Ele fez isto, tirou Jesus do nosso meio. Ele conseguiu fazer isso. Mas para a surpresa dele, Jesus saiu do nosso meio e entrou dentro de nós, através do Espírito Santo. Agora, quero ver ele tirar Jesus de dentro de nós. Então não adiantaria nada se ele ressuscitasse e ficasse aqui andando para baixo e para cima. Não seria nada mais do que um homem famoso, um grande homem, com pregações, com visões. Então ele tinha outra obra para fazer, disse o profeta. Porque nós cremos que nós viemos do céu. Quando nós falamos que nós viemos da eternidade, nós havemos de voltar para a eternidade. E diz: queremos falar sobre
a sua próxima obra aqui, que é a ascensão. Que não adiantava nada ele ressuscitar e ficar aqui na terra. Que adiantava isso? Depois dele ressuscitar do morto, depois dele já estar aqui na terra e se mostrando vivo através das provas infalíveis, que ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele estava aqui na carne, e aqui está ele andando, partindo pão e comendo com eles. O mesmo Jesus, ele provou isto. O Mombrana baseou essa mensagem, Poderoso Conquistador, em São Lucas 24, baseado na condição dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus andando no meio deles, Jesus conversando com ele, e eles não percebendo que Jesus estava no meio deles. Jesus andando, é uma coisa impressionante. Eles falando de Jesus, conversando com Jesus, sem perceber que era Jesus que estava ali. E o profeta diz: quantas igrejas estão fazendo isso? Seus olhos estão como que fechados. Mas ele diz: ele está aqui. E não pode ocorrer conosco a mesma coisa que ocorreu com eles. Ele não está aqui, como eu disse, porque ele foi tirado do meio de nós. Agora ele está aqui subdividido um pouquinho em cada um de nós, que é o penhor do seu espírito. Então, e nós temos que entender isso. Ele não está conosco, mas está em nós. E nós temos que sentir do mesmo modo que ele sentiu quando ele estava caminhando aqui. As pessoas viam Jesus, as pessoas podiam tocar em Jesus. Alguém disse para o Mombrana: como você sabe que Jesus está em você? Mostra ele para mim. Ele disse: eu não posso te mostrar, mas eu sinto ele dentro de mim. Eu sinto. O mesmo Jesus, disse o Mombrana, está aqui. Agora a ascensão chega. Agora chega o tempo. Você sabia, a Bíblia diz que ele subiu ao alto, bem distante através de cada céu. E esta terra pertencia ao diabo através da queda. Ela foi dada ao diabo. Cada reino deste mundo é governado pelo diabo. Odiamos pensar nisto, mas a Bíblia disse que esta é a razão pela qual temos guerras, tiros, lutas e problemas. É porque o reino deste mundo são os reinos do diabo. A Bíblia diz assim. E num grande milênio que está por vir, a Bíblia diz: regozijai-vos todos os céus e vós, santos profetas da terra, pois os reinos desta terra se tornarão o reino do nosso Senhor. Ele governará e reinará. Agora eles se tornarão. Não teremos mais guerra então, porque quando ele vier, não mais enfermidade, não mais problema. Mas agora nós temos essas coisas, porque quem está no comando deste mundo é Satanás. Como diz Efésios 6, a partir do 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então, para nós entendermos essa atmosfera, esse mundo atmosférico está infestado de demônios. E nessa era final, através da mensagem, nós entendemos que 200 milhões de demônios foram soltos. Para quê? Para impedir que nós tenhamos esse companheirismo com Deus novamente. Tudo que Ele quer é isso, impedir isso. Ele não impede nós de vir à igreja, não impede nós de cantarmos, de orar. Porque as igrejas estão cheias de pessoas cantando, orando, gritando. Mas eles não têm o companheirismo com Deus. Porque essa atmosfera está fechada. Há tão pouco falado sobre essa sessão, é um dos maiores dias quando ele ascendeu, quer dizer, subiu. Porque toda a terra, desde do dia do jardim do Éden, que o pecado foi cometido, todos os céus foram fechados para a humanidade. Nós temos exemplo disso com Daniel. Todo mundo conhece a Escritura.
Quanto dia demorou para ele receber a oração, o resultado da oração? Demônios. Então, por isso que o irmão Branham fala que a sua oração tem que ser oração ungida, que não vem apenas parar nesse teto, mas que tem que romper potestade e chegar até diante do trono da graça. Uma oração feita pelos santos, ela tem poder nos seus efeitos. O que é esse poder? Não é de levar uma pessoa a ser curada, é de vencer demônio, fazer demônio sair do caminho. E o demônio está no caminho de muitas pessoas. Aquilo foi uma coisa triste para eles, mas Jesus subindo, mas ele morreu, todo mundo ficou triste, de repente ele volta e agora está sumindo de novo. Satanás é o príncipe do poder dos ares, correto? Porque caíste do céu, ó Lúcifer. Ninguém podia ver a glória, ninguém podia compreender porque o poder está acima de nós. Céu significa acima da atmosfera. Então todos estes poderes foram fechados para a humanidade por causa do pecado. Mas quando ele morreu, ressuscitou e subiu, a Bíblia diz, ninguém subiu a não ser aquele que desceu. Quando ele estava no céu, ele era o Logos, que saiu de Deus no princípio, e ele desceu da terra, e não para ser feito um anjo, ele desceu na terra e tomou a forma de um fiador, não de um anjo. Não desceu na grande glória de Jeová, mas ele desceu como um homem, para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. Ele nunca morreu como Deus, ele morreu como um homem. O pecado do homem estava sobre o filho do homem, e ele teve que tornar um homem a fim de pagar a pena. O que ele fez, a Bíblia diz, ele foi feito um pouco menor do que os anjos para a morte, para que ele pudesse tirar e abolir o pecado, e tirasse as enfermidades do mundo. Agora, quando ele desceu do alto, o Logos de Deus, ele desceu através de anjos, ele desceu e foi feito um homem. Ele disse, não sou nem mesmo eu, ou seja, eu não sou um homem, eu sou um verme e não homem. Pois ele foi desprezado, foi rejeitado, não havia beleza para que pudesse desejá-lo, ele foi o mais desfigurado dos homens. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, magro, de aparência delgada, não se parecia um rei. Muitas vezes o povo julga as pessoas pela forma que vestem ou pela sua estatura. O homem não é julgado pelo seu tamanho ou quão forte sejam os seus músculos. O homem é julgado pelo caráter, apenas o caráter. Já vi homens que pesavam 200 libras e não tinha nenhuma grama de homens nele. O homem é julgado pelo caráter e o que ele é no seu coração. E Cristo não foi julgado pela força física, porém ele foi julgado pelo caráter. Nenhum outro homem viveu como ele, e nunca um homem poderia morrer como ele. Nenhum homem poderia subir alto como ele, porque ele era Deus. Não sou um homem, ele aniquilou-se a si mesmo. Você já pensou? O homem que fez o olho artificial teve um bom conceito. O homem que fez a dentadura teve fama. O homem que fez o braço de madeira teve um bom conceito para si mesmo. Mas o homem que fez o olho original, o homem que fez o braço original, aniquilou-se a si mesmo, porém se tornou um servo, um fiador aos homens que eram pecadores, para que ele pudesse ganhá-los de volta. O homem faz uma coisinha ali, aí fica famoso. O que Deus fez? Ou seja, como poderia um homem de sua mente sã conhecer a verdade do Evangelho e rejeitar este homem? Rejeitar aquela oferta que Deus deu para salvar um homem da vida do pecado? Como pode ele fazer isto? Eu simplesmente não posso compreender isto. Como podes rejeitá-los? Quando ele não está aqui para que você tenha que fazer qualquer coisa por ele, mas apenas lhe oferecendo uma válvula de escape das coisas para as quais você está indo.
Ele se tornou aquilo para você. Ele não está pedindo nada, eu não quero nada de vocês. Eu queria apenas juntar vocês sob a minha proteção, como a galinha junta seus pintainhos. Não quero nada. Quando ele o fez, quando ele estava morrendo ali no Calvário, todos lhe haviam rejeitado, eles haviam cuspido nele e sua face estava cheia de cuspe, de zombaria. Eles colocaram um trapo ao redor de seus olhos e lhe bateram na cabeça e disseram: se tu és profeta, diga-nos quem te bateu. Uma mulherzinha correu para o meio deles e disse: o que fez ele a não ser curar os vossos enfermos e ressuscitar os vossos mortos e fazer o bem? Eles bateram na boca dela e disseram: vocês não vão dar ouvido a esta mulher em vez de dar ouvido aos sacerdotes? Tira essa pessoa daqui. E a sua própria mãe, andando em suas pegadas sangrentas, aí ele faz: Deus, deixa-me andar do mesmo modo. Enquanto ele seguia para o Calvário, no fundo do seu coração estava querendo saber, quando ela viu o seu querido filho morrendo ali. Um homem com 33 anos de idade, a sua aparência era de 50. A Bíblia diz por sua tensão. E ele provavelmente havia tornado grisalho o seu olhar severo em sua face, pois estava sofrendo, não tanto fisicamente, mas como se fosse em agonia. A Bíblia diz que o seu sangue se separou um do outro, e qualquer médico, qualquer um pode lhe dizer que acontece, que conhece a química do sangue, que apenas a tristeza faz aquilo. Nenhuma doença podia fazer suar gota de sangue, a não ser tristeza. Ele nunca morreu por causa de uma lança romana, nem mesmo morreu por causa de um cravo enfiado em sua mão ou no pé, mas ele morreu por causa de um coração partido, sendo rejeitado. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Irmão Brana, eu gostaria de ter estado ali no Calvário. Isso faz pensar que Deus errou em trazer. Você nunca deve dizer: eu queria estar lá. Mas Deus queria que você estivesse aqui. Por que você queria estar lá? Eu queria estar ali, irmão Brana. E disse para o irmão: você está de pé em um lugar melhor hoje. Você está diante da presença do Senhor Jesus ressurreto, o qual triunfou por si mesmo. Vejo ali de pé. Então, depois que ele ressuscitou do morto, então observando aqui que enquanto ele seguiu em frente, então, depois que ele falou aos seus discípulos, a Bíblia diz, ele ascendeu ao alto e subiu. O que ele fez? Ele tomou, ele esteve aqui, desceu logo do céu. Quando ele voltou, ele tomou consigo o sumo sacerdote, sendo um sumo sacerdote ungido com a tocha de luz do seu próprio sangue. Quando ele desceu ali, todos os poderes aqui que acusavam, não permitia que Deus, um homem, tivesse companheirismo. Isso havia rompido no jardim do Éden. O pecado fez a coisa, Satanás tinha o domínio desta terra, era de Satanás, ela pertencia ao diabo. Mas quando ele chegou, o ungido sumo sacerdote, como o sacerdote Arão entrava no santo do santo atrás do véu, ungido com óleo precioso da unção, andando de um determinado modo, cantando santo, santo, santo ao Senhor, enquanto ele entrava, como um tipo de Cristo com o sangue do Cordeiro diante de si, se ele entrasse de algum outro modo, ele morreria. Cristo, com seu próprio sangue, como um sumo sacerdote ungido com o poder de Deus, ressuscitado do morto, derrubou o domínio de Satanás. Quando ele derrubou o domínio, ele foi ao céu, além do céu. E ele estava vindo do mais baixo da terra e recebido no céu. E Deus o colocou em um pináculo, de modo que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. O Salmo 103 diz assim. Amém. Não é de se admirar que ele seja o poderoso conquistador. Assim ele está ali do outro lado hoje, no domínio para sempre e sempre. Então o que ele fez? Ele foi ao seguinte: o que ele era o véu de enfermidade que estava sobre o povo, e ele o rasgou.
Pois ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele passou através do grande véu no além da enfermidade, o grande véu do pecado. Ele foi além do grande véu da preocupação, ele foi além do grande véu do temor. Ele rasgou cada um deles. Ele subiu tão alto e recebeu um nome acima de todo nome, que é chamado em cima no céu, embaixo na terra, ou no mundo que há de vir. Deus tomou aquele amado, o qual se humilhou tanto, ele não tinha nem mesmo um lugar para nascer, um lugar para onde morrer. Deus exaltou tão alto que lhe deu uma coroa de glória sob um nome acima de todos os nomes. Ali está ele assentado hoje, o poderoso conquistador. Desde que ele rasgou o véu em dois, o véu do pecado foi rasgado em dois, o véu da enfermidade foi rasgado em dois, e cada véu que mantinha o homem longe de Deus foi rasgado para cada poder. Ele dispensou cada demônio e fez um holofote na glória naquele dia. Então, irmãos, o canal do Espírito Santo, primeiro aqui, peraí, observe, este primeiro lugar estava subindo e descendo, mas desta vez era Deus e o homem subindo e descendo na escada de Jacó, como chamaríamos isto, quando ele rompeu todos os poderes, cada domínio, e está sentado à destra da majestade no alto, bem acima de tudo. O canal do Espírito Santo neste mundo escuro está aberto para quem desejar. Pode vir e ser batizado neste grande canal de bênçãos e receber as bênçãos remidoras pelas quais ele morreu. Então hoje, irmão, não tem desculpa. Hoje não tem motivo, não existe desculpa para as pessoas dizerem eu não sou abençoado. Porque aquela atmosfera foi vencida, aquele demônio foi vencido. Quando ele ascendeu, ele abriu um espaço para que nós pudéssemos ter companheirismo com Deus novamente. Isso quer dizer tudo que foi perdido, tudo que o diabo tirou da igreja através do cavalo branco, do cavalo negro, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, do nicolatismo, do jezabelismo, de todo esse espírito. Tudo isso tem sido dado de volta para a igreja. Tudo isso tem sido posto ao dispor, tem sido colocado para quem quiser. Hoje não há motivo para nós mendigar o pão espiritual, porque Deus tem dado tudo de volta para nós. Não tem demônio que pode impedir você de ser abençoado. Ele já deu esse direito para nós. Por isso o Umbanda intitula essa mensagem o poderoso conquistador. E Ele quer você. Se Ele te conquistou, Ele quer ter companheirismo com você. Ele apenas... seria uma coisa ridícula alguém dizer, eu sou salvo, e virar as costas para Deus. Para que Deus iria nos salvar para nós virarmos as costas para Ele? Ele quer ter companheirismo. Eu quero ter comunhão com Ele. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer vir num culto como esse, como o marido chega em casa cansado, como nós aprendemos lá, a mulher dá um abraço naquele homem, ele se sente revigorado. Ele pode voltar e trabalhar de novo, porque houve ali um espírito receptivo, gostoso. Então é assim que ele quer sentir na sua casa, com a sua igreja, que é a sua esposa. Ele quer sentir e receber o abraço dela através do louvor. Ele quer chegar e sentir o beijo dela através da adoração. E que prazer sente um homem quando recebe isto? E que prazer sente Deus quando recebe isto? A maior parte das igrejas o tem rejeitado, foi isso que causou aquela agonia nele. E o único povo que
ainda tem a condição de adorá-lo em espírito e em verdade, é nós que cremos nele através de uma mensagem profética. Porque o profeta nos ensinou a ser homem, ensinou a mulher a ser mulher, ensinou a ser cristão, ensinou a ser adorador. Então, através da mensagem do profeta, nós conseguimos fazer com que Deus, de tantas tristezas que já sentiu, possa sentir um pouco de prazer. E o único lugar que ele sente prazer deve ser num lugar como este, onde nós afirmamos crer nele através da mensagem. Senhor Jesus Cristo, eu seria pobre, Pai, perdido se eu não reconhecesse isso, Senhor. Pai, não deixa nós desprezar o Senhor, desprezar, Pai, a sua ajuda, Senhor. E o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Pai, ajuda nós a reconhecer isto, Pai. E tudo que nós fizermos, o Senhor disse, tudo que foi feito sem mim, nada se fez. Senhor, e nós cremos nisto, Senhor. Nós queremos a Tua ajuda, nós queremos a Tua cura, Senhor. Nós queremos, Pai, nós apelamos para o Senhor, porque nós, apesar de termos muitas opções aqui na terra, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, Pai. Ajuda nós, Pai, viver isto, Pai, colocar isto em prática em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. E te dar um abraço gostoso Pai, de uma boa recepção ao Senhor, ó Pai, com os louvores, com a adoração, ó Pai. Ajuda nós, Senhor, sermos gratos pelos benefícios com os quais o Senhor tem nos cumulado, Senhor. Ó Pai, ajuda a Tua igreja, a Tua noiva, para sempre sermos dependentes do Senhor, ó Pai. Para não fazermos nada por nossa própria conta, Senhor, mas tudo buscar, como o Senhor tem nos dito. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa essas pessoas que ouviram, acompanharam, ó Pai. Não por mim, mas pela sua palavra, pela mensagem do teu profeta, Senhor. Que pessoas agora possam ser curadas, entender que não precisa mais estar com esse câncer no corpo, que não precisa mais estar com esses vícios, com esses maus hábitos, com esses maus costumes, porque o grande conquistador já venceu todos os demônios, e o diabo não tem mais poder sobre nenhum dos seus filhos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos a aceitar isto, Pai, e encarar isto, Pai, com realidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.